Boa noite a todos. Queridos, como é bom poder estar aqui e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Estar tendo essa oportunidade de compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Queridos, é interessante entrar sempre num propósito. E aí estamos no propósito de avivamento. Isso move todos nós, isso mexe com a nossa rotina, mexe com os nossos hábitos. Estávamos acostumados em seguir de uma certa maneira e agora tem que mudar tudo. Mas o propósito é esse mesmo, né? É mudar, é melhorar, é avivar a nossa vida, é fortalecer esse relacionamento com Deus Todo-Poderoso, para que não caiamos no comodismo, para que não venhamos a ceder às coisas que o mundo oferece, porque sabemos que algumas podem distanciar as pessoas de Deus, e aí é onde precisamos estar atentos. Por isso eu peço que você abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 2. Quero ler primeiramente aí um versículo, depois leremos outros. Gálatas, capítulo de número 2, eu quero ler com você o versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, amém? Na minha versão diz o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém. Eles vamos orar mais? Sempre bom. Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento. Muito obrigado, pois temos a Tua palavra e a liberdade, ó Deus, de lê-la, de meditar nela, Pai querido. Esse momento, ó Deus, que o Teu Santo Espírito continue falando aos nossos corações, ó Deus, e continue, Pai Santo, avivando as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Por que a igreja precisa de avivamento? Por quê? Eu gostaria de levantar algumas questões aqui. Por que a igreja ela precisa de avivamento? O apóstolo Paulo aqui em Gálatas, ele estava sofrendo algumas questões, ele precisava resolver algumas questões aqui no livro de Gálatas, a ponto de defender também o seu apostolado. Logo no início ele chama também a atenção da igreja ali para um detalhe importante, pois eles estavam deixando o evangelho, pois eles estavam seguindo outros costumes, eles estavam cedendo algumas coisas que iriam atrapalhar o relacionamento deles com Cristo Jesus. E se você observar no capítulo 1, ele é até um pouco severo, porque ele fala: olha, se alguém pregar para vocês um outro evangelho diferente do que eu preguei, que ele seja amaldiçoado. E ainda ele repete no versículo 8 e 9, que seja amaldiçoado se vier outra pessoa pregar um evangelho diferente do que foi pregado para vocês, que é o Cristo crucificado, que é o Cristo que ressuscitou para nos salvar. E aí, queridos, ele sofreu algumas questões ali, ele foi firme também na sua fé e em suas palavras, para despertar, poderíamos dizer até para avivar aquele povo ali que estava sofrendo algumas influências negativas, também por algumas outras pessoas religiosas que queriam colocar costumes na mente deles para que eles seguissem e aí deixassem de seguir o evangelho, porque Paulo havia pregado para eles a salvação em Cristo Jesus. Diante disso, a lei já não servia mais, porque a lei ela não serviria para salvar as pessoas, somente Jesus Cristo, e era justamente o que queriam colocar na mente daquelas pessoas. E queridos, por que a igreja precisa ser avivada? O primeiro detalhe que eu gostaria de destacar com você nessa noite é uma questão que todos precisamos estar atentos.
e o que aconteceu com o apóstolo Paulo aqui, que são sabotadores ou infiltrados. O apóstolo Paulo, ele foi ali naquela região pregar o evangelho com Barnabé e também com Tito. E aí ele conta o seguinte, se você observar aí no versículo 4 do capítulo 2, ele coloca o seguinte: olha, essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para o quê? Espionar a liberdade que temos em quem? Em Cristo Jesus, e nos reduzir à escravidão. E reduzir à escravidão. Infiltrados, queridos, ou seja, havia pessoas no meio deles ali, ensinando outro costume, algo que ele havia combatido, algo que ele não queria para aquelas pessoas. E ele combate esses infiltrados, ou seja, esses sabotadores, que queriam atrapalhar ali o andamento da obra, o andamento do Evangelho, dos ensinos que ele havia levado àquelas pessoas. É diferente nos dias de hoje, queridos? Infelizmente também há infiltrados em nossa vida, ou na igreja do Senhor, que querem atrapalhar. Às vezes colocam alguma coisa diferente na mente das pessoas, ou algum costume diferente. E se não estivermos atentos, buscando a direção de Deus, aprendendo aqui na verdade, corremos o risco de ceder a esses falsos ensinamentos e desviar toda a nossa atenção do Senhor. Por isso que a igreja ela precisa do avivamento, para que ela possa voltar aqui dentro da palavra de Deus, Deus, para que ela possa estar sempre atenta aos ensinamentos do Senhor. Porque aqui tem a verdade, dentro da palavra de Deus, é uma verdade que liberta, e é através dessa verdade que nós conhecemos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e podemos aceitar e receber, melhor dizendo, essa salvação. É preciso estar atento com isso, querido. Precisamos combater esses sabotadores. Me lembro de Neemias, quando recebeu a notícia de que o muro de Jerusalém estava todo destruído. Ele ficou abatido com aquela situação, com aquela notícia, e propôs em seu coração reconstruir todo aquele muro. Só que, queridos, nesse meio aí havia alguns sabotadores que queriam atrapalhar a construção do muro. Ele estava ali naquele propósito, como nós estamos no propósito de avivamento. Só que naquele momento houve sabotadores, pessoas que não queriam que aquela obra continuasse, que não queria que aquele muro fosse reconstruído, para que Jerusalém continuasse protegida, e tentaram de todas as maneiras sabotar, prejudicar Neemias, atrapalhar o andamento da obra. Mas ele foi firme. E uma das atitudes que me chama a atenção ali de Neemias era oração. Sempre que havia um sabotador, uma proposta errada, ele orava ao Senhor, ele clamava ao Senhor, ele buscava a direção do Senhor, e Deus o abençoava, Deus o ajudava. Então, queridos, toda vez que clamarmos a Deus, que essa igreja clamar ao Senhor, com toda certeza Deus estará atendendo esse clamor, Deus estará abençoando, Deus estará ouvindo a sua oração, atendendo a sua oração. Tenha essa certeza, tenha isso no coração. Então, queridos, porque a igreja precisa desse avivamento para combater todas essas sabotagens que às vezes existe aí, infelizmente, no nosso mundo. Um outro detalhe chama-se influência. Precisamos estar atentos com relação à influência deles. Tem uma pesquisa aí que diz que 90% de nossas ações
elas são influenciadas pelas pessoas próximas de nós. Isso pode ser para o bem ou para o mal. Essas influências, elas podem ser para o bem ou para o mal. Então, qual o seu círculo de amizade? Com quem você tem tido mais contato? Com quem você tem convivido? Pois saiba que essas pessoas com quem você convive, elas influenciam no seu comportamento. Elas influenciam na sua maneira de se vestir, na sua maneira de se comportar, na sua maneira de conversar. Queridos, influencia sim. E volto a dizer, pode ser uma influência para o bem ou uma influência para o mal. Nesse momento precisamos estar atentos. E aconteceu isso também com o apóstolo Paulo ali. Ele estava pregando para os gentios, estava tudo bem, falando com eles, conversando, ensinando aquelas pessoas. Pedro havia chegado ali e também estava convivendo com ele, convivendo com os gentios, comendo com eles. Mas aconteceu algo, queridos, que mudou todo esse contexto. Chegou Tiago, e os apóstolos também. Só que como Tiago era judeu e tinha o costume ali dos judeus, e aí teve uma influência negativa que Paulo ele teve que combater essa influência. Olha para você ver aí nos versículos de 11 a 13, mesmo aí, Gálatas capítulo 2. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, o que ele fazia? Ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. De modo que até Barnabé se deixou levar. Até Barnabé se deixou influenciar por aquelas atitudes, por aquelas ações. Porque aqueles homens ali ainda acreditavam na lei, que as pessoas tinham que circuncidar para poder fazer parte da família de Abraão, ou seja, serem considerados filhos de Abraão, ou terem ali a salvação. Eles tinham que cumprir todos os rituais. Mas não era essa a mensagem que o apóstolo Paulo pregava. Ele pregava a graça salvadora em Cristo Jesus. Só que houve essa influência, queridos. E aí, aquilo inflamou as pessoas. O apóstolo Paulo se deixou ser influenciado, até Barnabé se deixou ser influenciado por aquelas ações, por aquelas atitudes. A igreja, queridos, ela precisa de um avivamento, porque senão a influência externa pode nos atingir. Corre o risco de sermos influenciados por outros costumes que não são agradáveis a Deus, por outros modismos que podem nos distanciar do Senhor. Precisamos estar atentos com relação a isso. Com quem você tem convivido? Com quem você passa a maior parte do seu tempo? Pois saiba que essa pessoa ela exerce uma influência em cima de você. Se for uma pessoa que serve a Deus, aleluia, que bom. Agora, se não for, queridos, alguém que serve ao Senhor, fique atento. Fique atento. Busque o avivamento do Senhor, busque o discernimento do Senhor, para que Ele possa orientar você, para que você busque também pessoas que sejam boas influências aí na sua vida. Amém? Então, queridos, por que a igreja precisa de um avivamento? Para combater a sabotagem, para analisar as influências e para que a igreja precisa de um avivamento? Para vivermos o Cristo, para vivermos em Cristo. E é o que o apóstolo Paulo fala no versículo 20: fui crucificado com Cristo, assim já não eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo,
vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Vivo pela fé. É preciso viver Cristo por mim. Isso é tão interessante, queridos, eu entendo isso da seguinte forma: imagina aí um relacionamento, um homem e uma mulher, quando eles convivem bem, tem aquele laço íntimo, né? Às vezes um começa a conversar parecido com o outro, não é? Porque é sinal de que estão convivendo bem, próximo mesmo. O apóstolo Paulo está falando é isso: olha, eu vivo a vida de Cristo, o Cristo vive em mim. Precisamos entender isso e viver Cristo de fato, ou permitir que Ele viva em nós, queridos. E isso é diariamente, não é uma vez só, no mês ou no ano, mas é todos os dias. Precisamos viver o Cristo, precisamos vivê-lo em nossas vidas, precisamos permitir que Ele reine em nossas vidas em todas as áreas, queridos. Porque pode ser que tenha uma área que nós resistimos, que nós não permitimos que Ele reine, que Ele viva em nós. Corre esse risco. Lembro de um caso de um homem. Ele dizia que tinha 20 anos que servia a Deus. Foi batizado, frequentava uma igreja religiosamente, né? Ou seja, todos os cultos. Só que, queridos, aquele homem, na casa dele, ele tinha um quartinho ali, alguns acham que vai chamar adega, não sei, onde ele guardava algumas garrafas de bebida. Ele dizia que havia se convertido, até batizado, só que ele tinha algumas garrafas de bebida ali envelhecidas, 5 anos, vários anos, e ele falava o seguinte, que tomava sempre uma, porque a avó dele viveu 101 anos, e sempre ela tomava uma ali, e aquilo ajudava na saúde. Essa era a mentalidade dele, ou seja, ele dizia que servia a Deus, mas tinha ainda esse quartinho ali em sua casa. Até que um belo dia, em um culto, o pregador ele traz justamente esse texto para ele, ou seja, para a igreja. E aí expõe, queridos, que é preciso abrir tudo para Deus, que é preciso permitir que Jesus ele reine por completo em nossas vidas. E naquele momento ele entendeu isso, ele entendeu esse recado, essa mensagem, falou: opa, estou agindo errado, não posso ter esse negócio em casa, não posso ter, isso não provém para o servo do Senhor, isso não vai dar bom exemplo, eu não estou agradando ao Senhor com essa minha atitude, com essa minha ação. Então a partir de hoje eu permito que o Senhor Jesus reine em todas as áreas da minha vida. E aí ele dispensou tudo aquilo, permitiu que Cristo reinasse em sua vida por completo. Então, queridos, precisamos viver Cristo, precisamos permitir que Ele de fato reaviva ou aviva a nossa vida, que Ele fortaleça a nossa fé, que Ele entre e faça morada, que Ele faça a mudança que for necessária, queridos. Às vezes há uma resistência, sim, eu entendo, porque o próprio apóstolo Paulo, mais à frente, ele fala que há uma luta constante no ser humano, aqueles que já aceitaram Cristo Jesus. A carne, ela luta contra o Espírito, volta e meia queremos satisfazer o desejo da carne. Mas graças a Deus, que Ele nos deu o Espírito Santo dele, que guerreia por nós, que está conosco, que nos ajuda nesses momentos de fraqueza e nos fortalece para vencer todas as tentações. Ó Deus, aviva a sua igreja. Feche seus olhos, queridos, vamos orar. Ó Senhor, muito obrigado por esse momento, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por nos dar a oportunidade, ó Deus, de ser avivados pelo Senhor, de ser transformados pelo teu poder, o poder que há na tua palavra.
Ó Deus, continue tocando em nossos corações, abençoa a tua igreja, aviva a tua obra, ó Deus, aviva a tua igreja, e que tudo seja feito para a honra e glória do Senhor. Pai querido, entra em nossas vidas, ó Deus, mexa conosco, Pai, mude aquilo que precisa ser mudado, ó Deus, desperta-nos, ó Pai, a começar em mim, ó Deus, eu preciso do Senhor, e vá de encontro a cada coração aqui presente, Pai Santo. Aviva-nos, ó Deus, transforma as nossas vidas, ajude-nos a mudar para melhor, para o Senhor, ó Pai. Proteja a tua igreja, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus tem o melhor para você e Deus tem o melhor para mim. Você crê nisso, amém? Amém. Eu quero convidar você para nós continuarmos cultuando esse Deus. E sempre quando essa igreja se reúne, ela cultua a Deus também, trabalhando a mordomia. Eu queria desafiar você aqui nesta noite em nome de Jesus, porque muitas vezes, como o pastor Roberto falou, nós somos sabotadores nos nossos dízimos, nas nossas ofertas. Sim, pelas influências negativas. Para que fazer isso? Eu quero dizer para você, eu quero influenciar você positivamente, porque esse que está falando aqui não é porque é pastor da igreja não, mas Deus nunca permitiu faltar nada na minha casa, e nós nunca deixamos de colaborar com a obra do Senhor através dos dízimos e ofertas, a começar em mim, com a minha esposa e os meus filhos, que desde cedo aprenderam que a obra do Senhor, Deus não precisa de dinheiro, mas a obra dele sobre a face da terra precisa ser mantida. Eu quero desafiar você a partir de hoje a deixar de ser um sabotador dentro da mordomia cristã, e receber essa boa influência e permitir que o Espírito Santo avive o seu coração, trazendo a certeza, a convicção de que você não vai ter falta de nada, exclusivamente nada você vai ter falta. E se porventura alguma coisa ficar fora do lugar, Deus levantará homens e mulheres para ir até você e te ajudar. Creia em nome de Jesus. Então, desafio você. E como o pastor terminou falando sobre resistência, não seja resistente, mas em nome de Jesus aceite este convite e venha participar. Nós vamos louvar ao Senhor com um hino. Glória a Deus. Nós vamos louvar ao Senhor e você vai ter plena liberdade de participar deste momento dos dízimos e ofertas na igreja. Tem um envelope se você quiser usar. Nós estamos em campanha de missões. Aqueles que estão nos acompanhando pela internet, pode fazer a sua colaboração. O que você entrega para missões, ela fica exclusivamente para missões. Se você ofertar, mesmo que você não coloque nada, mas se for R$20 dentro do envelope ou através da nossa chave Pix, esse valor vai exclusivamente para missões. Mas se você deseja contribuir, dar uma oferta superior a R$20 para missões, você pode assim fazê-lo, mas eu peço favor, está no nosso boletim o telefone da irmã Tesoureira, que você envie o seu comprovante para ela e diga para ela que este valor acima de R$20 é para missões, e aí ela vai direcionar este valor para a nossa junta, que inclusive a Junta de Missões Mundiais está precisando muito para os nossos missionários que estão naquela faixa de guerra, né? Não é na faixa de Gaza, mas é na faixa da guerra ali em Israel. Temos homens e mulheres nossos desta igreja naquele lugar. Tem missionário seu lá, querido. Aqueles amigos que nos acompanham, que participam de missões nesta igreja, tem missionário de vocês lá, que precisam da nossa ajuda. A nossa chave Pix é o CNPJ da igreja. Se você está aí com o envelope, tem um QR Code, é só apontar a sua câmera aí, que vai direcionar para a conta. Mas a nossa chave Pix
que é na Caixa Econômica Federal, é o CNPJ da igreja, 71-276-547-00000162. O nosso CNPJ é este, e você vai estar agora em liberdade para louvar ao Senhor. Quero convidar as irmãs da música para que nós louvemos ao Senhor com uma canção, e você vai ter liberdade de vir até a frente, até o gasofilácio, para louvar a Deus com o seu dízimo e com a sua oferta, em nome de Jesus.